Nessa aula de hoje, nós vamos falar alguns pontos resumidos sobre a revisão integrativa e a revisão sistemática. Muitos alunos, que fazem pesquisas, seja na graduação ou na pós-graduação, eles trazem bastante dúvidas de qual método escolher em relação à integrativa ou à sistemática, tá? É muito importante a gente trazer isso, porque a integrativa e a sistemática, elas são revisões que trazem pontos em comum. Em primeiro lugar, elas vão utilizar a literatura científica, seja artigos, teses, dissertações, trabalhos de congressos, relatórios técnicos. Então, eu pego essa literatura, e aplico, uma forma de ver o conteúdo que seja transversal a esses documentos, e eu vou conseguir responder uma pergunta, tá? Agora, existem formas diferentes da gente ver essas revisões. Eu trouxe aqui 3 artigos de revisão integrativa, Esse é o primeiro, esse é o segundo e esse é o terceiro, tá? Então, uma coisa que a gente precisa aprender quando a gente está fazendo pesquisa, a gente precisa ler o objetivo da pesquisa, tá bom? Então, o objetivo, por exemplo, dessa aqui, a influência da internet na saúde biopsicossocial do adolescente. Então, o objetivo dessa pesquisa é identificar evidências científicas acerca da influência do uso da internet na saúde biopsicossocial do adolescente. Então aqui o autor ele vai simplesmente mostrar evidência, ele vai descrever. E isso a gente já entra na primeira questão, que seria a finalidade de uma revisão integrativa, que é mesclar pontos de vistas e resultados de pesquisas, além de descrever um fenômeno. Então a gente pode ver que esse autor vai justamente mesclar evidências e vai descrever aquilo que ele encontrou, tá bom? Vamos pegar um outro artigo aqui, que é a atuação da equipe de saúde bucal na atenção domiciliar na estratégia saúde da família, uma revisão integrativa. Então, se eu descer até o objetivo dessa pesquisa, ele vai me mostrar, aqui o objetivo, Então, o presente artigo tem como objetivo analisar a atuação da estratégia de saúde bucal na atenção domiciliar no contexto da estratégia saúde da família, após a publicação das diretrizes, do Programa Nacional de Saúde Bucal. Então, mais uma vez, então ele vai pegar pesquisas e ele vai analisar, então ele vai mesclar
pontos de vista sobre essas estratégias, de modo que ele vai descrever um fenômeno, tá bom? Por exemplo, vamos aqui para o terceiro e último artigo. Então ele vai falar da qualidade de vida de pacientes submetidos à terapia hemodialítica, uma revisão integrativa. Então, o seu objetivo está aqui embaixo. Vamos até o final da introdução que ele vai. Então, esse estudo tem o objetivo de analisar os resultados das pesquisas de enfermagem sobre a qualidade de vida dos pacientes submetidos à hemodiálise no período de 2014 a 2018. As características teórico-metodológicas, níveis de evidências e categorias temáticas. Então, mais uma vez, ele vai mesclar pontos de vista e resultados e vai descrever pelo menos um fenômeno. Inclusive, ele vai descrever mais fenômenos. E aí é que a gente vai comparar com a finalidade de uma revisão sistemática. Já a revisão sistemática, a palavra-chave aqui é comparar. Comparar o quê? Intervenções, técnicas, instrumentos, tá bom? E o objetivo, e a finalidade é eleger o que é mais eficiente e o que é mais eficaz. Então vocês já vão perceber que aqui eu não vou apenas mesclar os conhecimentos. Eu vou dizer o que um conhecimento tem em relação ao outro, e eu vou escolher, o mais eficiente. Então, diferente da integrativa, que a finalidade é somente descrever os pontos de vistas, a sistemática, ela tem uma característica que é justamente apontar, modos de ver, de modo separado e apresentar vamos dizer, entre aspas, o melhor. Vamos ver aqui como é que fica? Então, por exemplo, efeitos da acupuntura em pacientes com insuficiência renal crônica, uma revisão sistemática. Então, o objetivo é analisar os efeitos das técnicas de aplicação da acupuntura em pacientes com insuficiência renal. Olha, então aqui, eu estou comparando as técnicas, de acupuntura. Então, na verdade, eu não só vou descrever, por exemplo, os benefícios, mas eu vou comparar as técnicas e eu vou mostrar o que é mais eficiente e o que é mais eficaz em relação às técnicas da acupuntura. Claro, aplicado para essa população aqui, que são os pacientes com insuficiência renal crônica. Vamos pegar outro exemplo de revisão sistemática? Então, aqui nós estamos falando de exposição ocupacional a agrotóxicos, organofosforados e neoplasias hematológicas, uma revisão sistemática. Então, o objetivo
né, dessa pesquisa é atualizar achados de estudos observacionais analíticos sobre a associação entre a exposição ocupacional a organofosforados e a neoplasias hematológicas. Então, vocês vão perceber que ele vai comparar, né, os tipos de exposições, né? E ele vai eleger qual é a exposição que traz mais efeitos sobre o corpo. Então, simplesmente, ele não vai dizer só o fenômeno, ele vai dizer como que esse fenômeno ele se comporta na medida que eu possa escolher, né? E que eu vou ver o que acontece, né, com as minhas técnicas ou com aquilo que eu faço, ele vai me dar resultados comparativos, tá bom? Outra coisa em relação à abordagem, então vocês já vão percebendo que a abordagem na revisão integrativa ela é mais teórica do que prática, tá? Ou seja, nos meus artigos, né, que eu falei sobre a influência do uso da internet, né, a atuação da equipe da saúde bucal e da qualidade de vida dos pacientes, ele volta mais para a questão teórica, ou seja, do entendimento, né, do entendimento do que ocorre nesses fenômenos. Por sua vez, na revisão sistemática, eu vou ter a teórica menos importante do que a prática, né? Vamos voltar lá nos nossos artigos de revisão? Então, aqui, ó, nós estamos falando de efeito de técnicas aplicadas, ou seja, no dia a dia da prática clínica. Entenderam? Na outra pesquisa, ó, atualizar os achados de estudos observacionais, né, entre a exposição e entre a formação de neoplasias. Ou seja, você consegue perceber aqui que a exposição e o aparecimento de tumor é algo para resolver um problema na prática, tá? Ele tem a sua parte teórica, mas os autores buscam mais entender o que está acontecendo na prática, né? Na exposição a organofosforados, tá bom? Do que simplesmente ver o fenômeno em si, mas saber como que isso se comporta no dia a dia dos trabalhadores. Por sua vez, né, aqui ó, nós temos a terceira pesquisa, que é a eficácia da educação em saúde na prevenção do trauma mamilar. Então vocês vão ver que aqui o objetivo é analisar a eficácia, né, na prevenção do trauma mamilar. Então, aqui eu não quero apenas saber o que é um trauma mamilar, né? Eu não quero apenas saber o que é a amamentação.
Eu não quero saber apenas o que é uma educação em saúde. Eu quero saber como a educação em saúde, como instrumento, ele vai mudar o cenário de trauma mamilar. Então vocês percebam aqui que a atuação ela é mais prática no dia a dia, tá bom? Essas respostas também vocês vão entender muito, né, nesse tipo de abordagem. Geralmente as revisões sistemáticas elas se aplicam nos ambientes de saúde. Ora, se eu quero prevenir um trauma mamilar, se eu quero ver o nível de exposição a organofosforados, e se eu quero ver a técnica, qual as técnicas de acupuntura são mais eficientes, geralmente eu estou olhando para a minha prática. Eu trabalho diretamente com o paciente, tá? Isso na revisão sistemática. Na revisão integrativa, por sua vez, eu me interesso pelo fenômeno, né? O que aconteceu, como foi que aconteceu, como é que uma coisa, né, ela acontece, como que eu observo, como que ela ocorre, né? E isso é muito bom também para a gente entender os fenômenos, tá bom? Então, vocês vão perceber que a pergunta de pesquisa ela vai estar mais ou menos relacionada assim. Numa revisão integrativa, ela vai perguntar o que se diz, o que diz a literatura sobre, né, sobre X, sobre um assunto. Então eu quero saber o que os autores pesquisaram, tá? Já na revisão sistemática, eu não pergunto apenas o que a literatura diz. Eu pergunto como um fenômeno ele se relaciona com outro em relação ao seu funcionamento, tá? Então, na revisão sistemática, eu quero saber os aspectos de um assunto. E na revisão integrativa, eu quero saber os aspectos do assunto. E, enquanto isso, na revisão sistemática, eu quero saber como que uma coisa se relaciona com outra, seja como causa, como efeito, tá bom? Então, por exemplo, lá nos organofosforados em relação à neoplasia, eu quero saber o quanto uma exposição ela causa, né, uma neoplasia. Ou, por exemplo, como uma técnica de acupuntura, ela se relaciona com o bem-estar dos pacientes, tá bom? Outro ponto para a gente observar seria em relação ao método, tá? Então, o método na revisão integrativa, ela tem uma característica de análise temática, tá? Ou seja, ela vai trabalhar com organização do conhecimento que eu estudei, né? Então eu vou estudar os aspectos. E além disso, eu vou estudar com maior abrangência de estudos. Eu posso acrescentar estudos praticamente de todos os métodos,
porque eu quero saber como que um fenômeno se comporta, tá bom? Então, por exemplo, se vocês olharem aqui, né, nesse método, então, essa revisão integrativa, né, ela vai analisar os dados, né, pelo título do artigo, profissão do autor, ano de publicação, país, título do periódico, nacionalidade dos participantes, delineamento, intervenção e desfecho. Percebam que eu estou olhando para o fenômeno de forma temática, né? Então, eu me interesso pelos aspectos dessa publicação. Vamos pegar o segundo artigo de revisão integrativa e vocês vão ver aqui também, né? Como que o autor, olha só, os artigos foram analisados pela análise temática, né? Que consistiu em leitura flutuante do conteúdo, codificação, categorização e articulação com referenciais teóricos. Então, mais uma vez, a integrativa ela vai buscar o fenômeno em diversos aspectos, de maneira livre, de maneira que você possa entender o fenômeno, né, por meio de suas partes, que você vai escolher que partes você vai analisar, tá bom? Vamos pegar o outro artigo aqui, vamos ver a metodologia, né? E a gente vai ver a análise, né? Então, vocês vão ver aqui, ó, que ele vai identificar o artigo original, as características metodológicas, a avaliação do rigor metodológico, as intervenções e outras informações. Então, ele é bem geral. Ele vai estudar de maneira abrangente este fenômeno. Tudo bem? Então, a revisão integrativa, ela tem uma característica mais temática, de maior abrangência de estudos. Por sua vez, a análise é sistemática, ou seja, ela tem um sistema de análise. Geralmente, ela tem um foco em análise pico, tá? E ela tem um foco em pesquisas observacionais e experimentais. É lógico, porque eu estou vendo eficiência, eficácia, relação entre variáveis. Então, esses estudos, geralmente, eles são matemáticos, né? Então, são estudos mais quantitativos. E por isso que eu vou usar a análise pico. O que é a análise pico? Vamos ver aqui nos nossos estudos. Então, vamos pegar essa revisão sistemática e vamos ver como que o autor vai trabalhar. Então, ele vai utilizar a estratégia pico, que é o P é o paciente, né? O I, que é a intervenção, o C, que é o controle, né? Ou seja, é a segunda intervenção, né? A segunda intervenção, que ela é padrão ou é a mais comum, e O é o resultado da eficácia. Então, vocês vão perceber
que na revisão sistemática eu trabalho com público, intervenção alternativa, porque eu preciso comparar, e o resultado, tá bom? Vamos para um segundo estudo? Então, vamos lá. Então, este estudo aqui também vai utilizar o pico, né? Então, deixa eu achar aqui. Vamos ver. Tá aqui, ó. Então ele utilizou a estratégia pico, em que ele colocou os participantes e a população de estudo, a intervenção ou a exposição, o controle, né? E os resultados ou desfechos. Então vocês percebam que, mais uma vez, a revisão sistemática, ela é muito específica, né? Então ela precisa ter uma intervenção, ela precisa ter uma exposição para fazer uma comparação, tá bom? Vamos ver outro estudo aqui, né, de estudo sistemático. Então, aqui, ó, então, mais uma vez, né, nós temos o uso do pico, né, em que ele vai ter o P, que é o paciente ou população, a intervenção, a educação, né, que seria a intervenção, né, a comparação e o desfecho. Então, aqui, ele tem a população, tem a intervenção, que é o do teste, a intervenção, que é a padrão, que é a que todo mundo usa, e o resultado também, né? Então nós percebemos que o método, ele tem uma análise pico e ele tem foco em pesquisas observacionais. Isso é muito importante, porque se você não formula uma análise pico ou tem foco em pesquisas observacionais ou experimentais, provavelmente você está fazendo uma pesquisa integrativa, tá? Porque você não está comparando intervenções. Então, para terminar, nós estamos falando, né, de resultados. Numa revisão integrativa, você vai descrever os resultados de forma temática, tá? E na revisão sistemática, você vai comparar as intervenções e as exposições. Então, para você escolher uma revisão integrativa e uma revisão sistemática, você precisa entender como você vai trabalhar o fenômeno, tá bom? Eu recomendo que vocês leiam pelo menos 3 revisões integrativas, leia o método e depois leia o método de 3 revisões sistemáticas, para você ter uma ideia do que você quer responder, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado, né? E muito obrigado pela atenção.